vocês? Vamos para mais um vídeo para esse canal? Mas vamos contar minha história de como foi eu chegar aqui nos Estados Unidos. Para vocês que não sabem, meu nome é Mariana, sou brasileira e moro sozinha com meus 3 filhos aqui nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Bora para mais um vídeo. Como foi eu sair do interior da Paraíba até chegar hoje aqui na Califórnia. No primeiro vídeo eu falei como foi minha infância no Ingá, numa cidadezinha chamada Ingá, no interior da Paraíba. Depois eu falei sobre como foi a adaptação dos meus pais no Rio de Janeiro, porque eles foram migrar para o Rio de Janeiro, para tentar a vida no Rio de Janeiro. Voltaram para Paraíba, mas foi para a cidade de João Pessoa. Aí depois voltaram pro Rio de Janeiro direto, aí foi, né? Ficou nessa, voltando, indo pro Rio de Janeiro, indo pra Paraíba. Nunca paravam em um lugar, nunca criavam uma raiz em um lugar só. Até que meus pais se separaram, minha mãe, ela foi morar com o meu ex-cunhado, que no caso, ele era marido da minha irmã, eles se separaram e ele ficou com a minha mãe. A família... Os irmãos não gostaram da atitude da minha mãe e uns não gostaram da atitude da minha mãe. Eu era muito nova naquela época, mas também não vou aqui julgar minha mãe, até porque meu pai também não era flor que xixere, né? Meu pai não era flor que xixere, ele deixava minha mãe cuidando das crianças sozinha e ia pra casa, não sei pra onde, pra Fagundes, ficava lá 3 meses, voltava, ficava fazendo essas viagens, na 12 viagens que ele ia fazer, minha mãe falou, agora é minha vez, agora quem vai sair de casa sou eu. E minha mãe pegou e foi e deixou ele. Com uns meses depois, ela colocou o meu ex-cunhado, que virou meu padrasto, que era um homem que abusava das minhas irmãs, especialmente da mais nova. Aí eu era muito nova naquela época, eu não entendia muito bem. Até que ele também veio fazer essas coisas comigo, eu morando com minha mãe. Até que eu peguei e falei assim pra mim, eu não quero isso aqui, não quero passar pelo que eu passei, né, com meu tio. Porque as lembranças, eu já tenho 35 anos, mas as lembranças estão aqui. E se eu lembro, eu choro. Porque foi uma lembrança muito forte. Então, tá. Eu preferi morar com minha mãe, né? E uns dos meus irmãos foram morar com meu pai. E uns ficaram com minha mãe. Nisso que ficou com minha mãe foi meu irmão mais velho, que também já morreu. E meu irmão e meus 2 irmãos, só homem e eu de mulher. Tá? Aí minha mãe e esse meu padrasto, eles resolveram que meu padrasto era melhor meu padrasto ir tentar a vida em Espírito Santo. Nem mais no Rio de Janeiro, foi para Espírito Santo, na Vitória do Espírito Santo. Minha mãe e eu fiquei em casa cuidando fiquei em casa e ficar lá em casa cuidando da minha mãe, e eu virei a provedora do lar. Eu virei a que ia na casa das pessoas, pedir esmola, eu ia vender cocada, didim, vender cheiro verde, macaxeira, inhame, coentro, feijão. Eu virei uma cello-woman. É cello-woman? Eu fiquei sendo vendedora, né? Até que meu padrasto voltou de Vitória e ele tentou passar a mão em mim, né? Tentou... Aí eu peguei e tava muito ferida essa época, porque eu odiava os homens, eu queria só bater nos garotos. Os garotos vinham, ei, leite pão, Mariana dos Peitão, porque eu tinha um peito bem grande, né, de garoto. Ei, leite pão, Mariana dos Peitão, ia meter porrada nele. Eu corria atrás dele, metia porrada nos meninos. Meu amor pelos garotos era love and bomb. Era porrada mesmo, eu batia neles muito. Porque eu lembro, tinha muitos raiva dos garotos. Até que eu fui pra igreja, lá na igreja que eu conheci o meu ex
e a gente era só colegas, só amigos, né? E ele era apaixonado por outra mulher. Ele era apaixonado por outra garota, mas aí a gente se envolvemos, ficamos juntos, mas ele com essa garota na cabeça dele. E ele ficou assim com ela. Aí foi que a gente... Resumindo, né, gente? Que eu tô contando tudo de novo a história, parece. Aí foi que fomos pro Rio de Janeiro. Depois que eu tive a Carol. Aí fomos pro Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro a gente se separamos. Eu resolvi separar dele. Porque no Rio de Janeiro ele viveu mais como um homem solteiro do que como um homem casado. Que morava junto comigo, né? Eu não falei que eu não vou falar aqui mal dele porque ele errou, mas eu também errei. Ele errava, aí o erro dele fazia eu errar também, aí junto nisso, um erro ficou em cima do outro erro, e erro por erro. Aí nos separamos. Aí a Carol foi foi morar com ele. Não foi escolha minha. Também se eu contar aqui, eu vou ver irmãos e eu não quero contar como foi tudo, né? Aí ficamos em um círculo de ida e volta, ida e volta, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Eu e ele. Até que a última vez que a gente se separou... Porque eu não quero falar de outros erros, né, gente? Que eu tive outro. Mas eu não quero falar dessa gentalha, não. Porque ele era um narcisista. Hoje eu entendo que ele era um narcisista. Então, até que a última vez que a gente se separou... Eu fiquei em dois caminhos. Esse narcisista me pediu em casamento e esse meu ex, ele me pediu em casamento também. Só que eu tinha muita dor acumulada dentro de mim por o que ele fez comigo, né? E ele também tinha dores acumuladas dentro dele pelo que eu fiz com ele. Mas ele me pediu em casamento. E esse outro narcisista também me pediu em casamento. Foram dois homens. Mariana, you wanna marry me? Mariana, you wanna marry me? Até que eu falei, não quero me casar com ninguém. E saí de lá e fui pro Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eu e a Sofia, eu peguei a Sophie, vamos pro Rio, vamos pro Rio. Já que eu não podia levar a Carol, eu pelo menos levei a Sophie. Fomos pro Rio, Sophie, no Rio de Janeiro. Eu tentei a vida tudo de novo. Eu não quis me casar. Nem com um, nem com o outro. E chegando no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar em um bar, em Ipanema, que minha amiga Bel, ela conseguia esse trabalho pra mim. Mas eu sentia que aquele não era meu lugar. Aí eu coloquei currículo na Barra Shopping. E lá eu coloquei currículo no Cicenô, um restaurante Tex-Mex mexicano. E foi lá que eu conheci o meu ex, o outro ex-marido, o meu ex, o único ex-marido que eu tive, o único que eu aceitei me casar. No próximo vídeo eu falo pra vocês por que eu aceitei casar com ele, como foi vir para os Estados Unidos, ver se eu consigo falar. E aí foi quando eu conheci o James, e o James me trouxe para a América. Eu vim para os Estados Unidos, eu não sei o que é morar aqui ilegalmente. Eu moro legalmente. Eu tenho um green card. E o James que me devolveu tudo. Hoje eu tenho meus 3 filhos comigo, porque o James, ele me ajudou com as minhas 2 filhas, deu green card para elas 2. E o John, né? O John é o filho dele. E então, essa foi a base de eu até chegar até aqui na Califórnia. Aí, no próximo vídeo, eu falo pra vocês como foi eu conhecer o James, como foi o processo de vir aqui pra Califórnia. E encerro esse capítulo. Talvez, quem sabe, ou não. Beijo gostoso, se amo, se cuide, se coloca em primeiro lugar, que agora eu vou trabalhar. Beijo, bye!